Papo de Padre está no ar, graças aos nossos patrocinadores. Grow Engenharia e Serviços, empresa capixaba para atender as demandas industriais. Odonto Scan, a maior clínica radiológica do estado do Espírito Santo. Nogram Mármores e Granitos. Papelaria Rainha, onde a majestade é você. Construtora Canal, marca de qualidade e confiança. Assista mais um programa Papo de Padre. Salve, paz e bem, mais um Papo de Padre. Obrigado pela sua presença e a sua companhia de sempre. Você sabe o que da vida devemos fazer? Nascemos para quê? Qual o sentido da nossa existência? Por que estamos aqui neste mundo com tantas possibilidades? Por que nascemos aonde nascemos? Qual o sentido da nossa existência? O que faz algumas pessoas terem aptidão, talento, mas isso seria vocação? Mas algumas têm algo que outras não têm? O que faz por merecer alguém que tenha talentos, chamados específicos e outros não? São muitas perguntas, muitos questionamentos que às vezes nos perdemos nesse sentido. Por isso, vamos bater um papo hoje, vamos conversar um pouco sobre a nossa vida. A minha vida, a sua vida, a vocação, o chamado que cada um foi feito. Sim, na minha linguagem de sacerdote, na linguagem de padre, eu entendo a minha ótica do mundo espiritual. O que para muitos sem fé ou que não exercem tanto, veio numa ótica muito mais humana, social. Sim, são vieses importantes que podemos entender e perceber, mas vamos ver onde está Deus nessa história toda. E como podemos crescer, como é que eu posso discernir melhor o chamado, a vocação, a aptidão, o talento, seja o que for, nós precisamos aprimorar. Vamos lá? Vamos então começar. Vamos para a sala de aula. Estamos na sala de aula, beleza? Lembrando do seu tempo de sala de aula. O que faz? Está vendo todo mundo aqui, mesma série, bem provavelmente mesma classe social, lógico, formações diferenciadas. Mas vamos imaginar que todos esses alunos aqui viessem do mesmo nível social, mesmo nível de conhecimento, o mesmo conhecimento dado pelo professor, sendo o mesmo. Mas um destaca mais do que o outro. Por quê? Será que são categorias a priori, categorias de educação do pai, desde o ventre, sendo gestado e ali, que fez ele ser um pouco mais importante, dedicado e brilhante? Ou talvez esta pessoa foi chamada. O chamado acontece desde o início da nossa vida. Agora vamos voltar um pouco mais antes. Somos nós lá, aquele espermatozoide. São mais de 250 milhões de possibilidades. Está vendo aquela luta? Nossa vida já começa com uma luta. Corre para lá, corre para cá. Mas um destes, não há por acaso, um destes foi iluminado. E um destes entrou no óvulo. Ali houve a fecundação. O nosso chamado começa desde ali. Pela Bíblia, lembramos de Jeremias, antes que tu nascesse já te havia chamado e consagrado a ir falar por mim. Percebemos que Deus nos conhece, nós não somos frutos do acaso, não é simplesmente uma junção de duas pessoas e que ali saiu a fecundação, ou mesmo que o homem tenha manipulado e colocado, escolhido, mesmo no laboratório, podem tentar escolher ali, separar um esperma um pouco mais com força, assim por diante. Mesmo que o homem intervenha, nada substitui o chamado de Deus. Quantas pessoas, quantos casais que buscam a fertilização in vitro com todo o procedimento certo, mas não vingam. E outros sim, porque chega uma hora que é Deus, na nossa visão, que coloca a mão e chama. O chamado vem de Deus. Então nós podemos fazer a mesma coisa, mas chega uma hora que Deus intervém e fala, você. Então você, fomos escolhidos desde o princípio para sermos. E olha que interessante, somos diferentes. Hoje, mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, essa multidão de gente,
Olha a quantidade de gente, só que cada um é diferente. Somos diferentes desde a nossa digital, nossa DNA, e é bonito e é bom ser diferente. As mulheres procuram roupas que somente elas possam ter. Ter um costureiro pessoal para que você possa ser uma peça só para você, muito mais do que uma peça de roupa. Você, pela própria natureza, Deus te fez diferente, com capacidades que só você e eu temos. Mas é verdade que depende de nós fazermos esta graça crescer ainda mais. Sim, há o talento de algumas pessoas. Voltemos para a sala de aula. Continuam estudando, estão lá. Mas alguns se despontam. Pode ser sim por natureza, pode ser sim por talento, pode ser sim por condições que o favoreceram. Mas o que faz o ser diferente é Deus, é o chamado. E você, foi chamado para quê? Como tem exercido o seu chamado, a sua vocação? É sobre isso então que vamos conversar um pouco mais. Vamos aprender um pouco olhando as histórias de outras pessoas que nos precederam. Talvez também pessoas que estão ao nosso derredor. No mundo bíblico nós vemos o grande primeiro chamado, Abraão. Abraão, um senhor idoso, que aos 75 anos é chamado a deixar a sua pátria, tem um filho e ali construir algo novo. A tomada de iniciativa sempre vem de Deus. Não somos nós que vamos a Ele, é Ele que vem a nós. Não somos nós que escolhemos nascer, Ele que nos convida, nos chama a viver. Diante das milhares de possibilidades, Ele nos escolhe. Abraão então começa a dar um passo na fé. E ali forma o seu filho Isaac, de Isaac Jacó. Jacó tem uma experiência importantíssima. Jacó muda inclusive o seu nome. Deus muda o nome de Jacó. Passa a se chamar Israel. Jacó é que será o pai de 12 filhos. E dali vão surgir as 12 tribos de Jacó, de Israel, né? De Judá, as tribos do povo de Israel, que vai mudar toda a história. Intervenção chamada de Deus. E dessas tribos vai surgir um outro personagem, Moisés. Gente, Moisés, quem conhece um pouco a história, é belíssima a história de Moisés. Nasceu ali, ia ser morto logo quando nasceu, foi jogado nas águas, foi correndo, a filha do faraó o acolheu, foi criado como hebreu, como povo, né, do Egito, mas depois sabia de sempre fato que era adotado, ou seja, lutou pelo seu povo. Quando então fugiu por ter matado alguém, ele foge para as montanhas e na montanha ele encontra Deus. O encontro de Moisés com Deus é belíssimo, uma sarça ardente. Uma árvore se queimando, mas não consumia, não se queimava no seu interior. E ali Moisés tira os sapatos, tira as sandálias, porque o lugar é santo. E Deus intervém na história de Moisés. Se fôssemos escolher alguém para libertar pessoas, vamos pegar agora o Afeganistão. Um momento de crise estamos vivendo lá. Quem nós poderíamos enviar para poder libertar aquele povo? Talvez nossos critérios seriam pessoas capacitadas, pessoas com talento, assim por diante. Deus escolheu um homem gago, com pouca influência naquele lugar, embora filho cresceu no palácio, mas Deus chamou aquele homem, o deu capacidade. Moisés relutou toda a vida, mas aceitou e assumiu e libertou o povo de Israel. É belíssima a história, como Deus faz. Pegamos o Novo Testamento, a vocação de Saulo. Saulo, gente, era um perseguidor da igreja, matou e perseguiu tantos cristãos no início, mas depois, como diz, né, caiu do cavalo. Ele cai do cavalo, ou seja, ele cai em si, ele ouve uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mais uma vez, uma intervenção divina. E Saulo consegue perceber ali, com a ajuda de Ananias, depois da comunidade, que a vida dele deveria mudar. Então, ele muda, ele se converte e vive uma nova vida, e sabemos a vida de Saulo. E outros tantos que poderíamos aqui enumerar. Vemos o quê? Todo chamado
vem de Deus. A questão agora para nós é, e eu? E você? Será que estamos fazendo aquilo que fomos chamados? Não é que existe destino. Para nós cristãos, não existe destino. O fato de algo ser predestinado não quer dizer que tire a minha liberdade. Vocação não é tirar a minha possibilidade de ser. Não. Deus me conhece tanto, 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 mais do que eu mesmo conheço, que Ele sabe o melhor para mim. Ouvir a voz de Deus, responder ao chamado de Deus, na verdade é o quê? É responder ao meu melhor. É colocar em prática o meu melhor. O meu Anderson melhor. O meu melhor forma de ser enquanto ser humano é buscar saber e fazer aquilo que Deus me pede. Por isso, eu posso estar perdido como Moisés, eu posso estar cultuando outros deuses como Abraão, eu posso estar como Paulo, perseguindo as pessoas, mas depois que encontrou-se com o Senhor, todos eles e outros tantos viram que a vida deles, o melhor, estava com o chamado de Deus. E o que Deus tem nos chamado? Qual é o chamado que Deus faz a nós? E como discernir esse chamado? Como saber o nosso chamado? Primeiro, procurar ver aquilo que é sua aptidão. O chamado, ele nasce a partir da sua natureza. Sim, por que faz algumas pessoas gostarem de matemática e outras não? Por que algumas gostam de sangue e outras não? Será que são questões que vêm da sua família, da sociedade, de onde a criança nasce, ou se já vem da própria personalidade? Não podemos talvez ali conseguir responder tudo isto. Não temos talvez respostas para isto. Mas a questão é, aquilo que me dá certo prazer, eu gosto disso. Isso você vai observando na vida e observando. Esse é um passo importante, já vou até antecipar. Um passo importante para que eu possa discernir o meu chamado e saber o que devo fazer, primeiro é o autoconhecimento. Isso, autoconhecimento. Conhecer-se. Você gosta de quê? Como é que você gosta dos ovos? Lembrei agora aquele do A Noiva em Fuga, aquele filme, né? Que a dúvida do filme é essa, de que tipo você gostava dos ovos, né? Fritos e assim por diante. O autoconhecimento, qual é a cor que você gosta, o que você gosta de fazer, desde o que você gosta de comer, imagina aqui, qual prato você escolheria aqui, ou o que você gosta de fazer na vida. Esse autoconhecimento é importante. E talvez eu não consiga sozinho. Por isso é importante buscar também ajuda. Talvez aí um psicólogo, partilhar com pessoas próximas a você, família, seus pais, amigos, o sacerdote, uma oração. São sinais, são práticas que nos ajudam a nos conhecer. Enquanto eu não me conhecer, eu não saberei a que serei chamado. Eu sou chamado por Deus, você é chamado por Deus. Para quê? Por quê? Se conheça. Depois que você se conhece, você começa então a discernir um pouco o sentido da sua vida. Primeiro você então começa a observar as pessoas e aquilo que acontece ao seu redor. Profissões, vidas, práticas, trabalhos, olhar um sacerdote, olhar a vida de uma freira, olhar a vida de um casamento, de um casal e assim por diante. Você vai olhando na profissão, os trabalhos que cada um exerce, você começa a estudar sobre. Está vendo que Deus nos chama, mas não é assim, a coisa assim, vem uma faixa, venha, não. Ele vai nos dando sinais e possibilidades. E eu tenho que saber interpretá-los, ler. Nenhum dos que foram chamados por Deus, sozinho conseguiram resolver. Eles procuraram e tiveram a ajuda de outros. Assim também é no caso da vocação. Então, autoconhecimento, primeiro passo. Segundo, começa então a fazer um discernimento, a olhar. Primeiro você olha para dentro de você, né? O conhecimento é um discernimento. Você vai olhando aos outros, olhando simplesmente, olhando as situações, procurando estudar, procurando ler sobre. Terceiro passo, você procura então, já que tem algo mais próximo, eu gosto mais disso.
começa então a conversar com essas pessoas. Até então, você estava simplesmente observando. Agora você começa a conversar sobre elas, com essas pessoas afins. E aí sim, vai te dando uma luz, vai te dando condições. Agora, nunca diga, isso não farei. E eu entro aqui um pouco na minha vida particular com vocês, para quem já me conhece, eu nunca pensei em ser padre. Nunca passou na minha cabeça um dia ser padre. Embora venha de uma família cristã, com práticas religiosas, presenças dominicais na igreja, mas nunca pensei nessa possibilidade. Até que algumas pessoas falavam comigo. Às vezes a gente fica cego, a gente não consegue ver. Saulo não enxergava, ele fazia aquilo que dava vontade, e nem sempre a sua vontade, o seu conhecimento era o real. E aí pessoas começam a falar, nossa, você tem uma luz, você tem uma coisa diferente, você tem isso diferente, assim por diante. Foi quando então eu me permiti conhecer. Para que eu possa fazer uma escolha na vida, A ou B, casar ou comprar uma bicicleta, seja qual for a escolha que eu tenho que fazer. Algumas são mais fáceis, outras são complicadas. O que toca na nossa vida é difícil. Então, para uma boa escolha, no mínimo, eu tenho que ter duas possibilidades. Então, para que eu possa fazer a boa escolha, eu tenho que conhecer. Se eu conheço só um lado, eu vou escolher o lado de cá. Mas se eu conheço os dois lados, eu fico então um pouco mais com condições de poder escolher. Sim, algumas escolhas são difíceis, que são assim, nossa, eu gosto tanto delas. E fica difícil discernir quais. Nesse momento, eu vou orando, pedindo a Deus a graça, o discernimento, para que eu possa então escolher. Assim eu fiz na minha vida. De algumas pessoas falarem, eu me dei a possibilidade de conhecer. Tá bom, vamos lá ver que não é de padre. Nunca serei, mas vamos conhecer. E ali, ninguém ama aquilo que não conhece. Conhecendo, vendo, fui encantando. Mas assim, a dúvida sempre aconteceu. Você que já é casado, lembra do seu tempo do seu casamento? No dia do casamento talvez não brotou uma dúvida? Ou um pouco antes, será que vai ser? Será que eu vou conseguir ser fiel a essa pessoa? Será que eu vou amá-la para a vida inteira? Na vida de padre também, será que eu vou conseguir? Será que é isso mesmo? A gente vai tendo esse discernimento ao longo do percurso. E é importante um momento, um prazo de preparo, de estudo, de vivência, para que isso possa amadurecer. E hoje não me vejo não sendo sacerdote. Deus é uma conversão. E olha que interessante, não é só para a vida de padre que eu devo fazer esse discernimento. Vou pegar muito de vocês agora. Casamento é uma vocação. Nem todos têm vocação para o casamento. Sabia disso? A sociedade vai nos empurrando, nos colocando, e a gente vai sentindo essa necessidade cada vez mais forte, porque está todo mundo fazendo isso, e nós não pensamos nessa possibilidade. Já pensou na sua vida? Deus, eu sou vocacionado ao casamento? Hoje, eu não sinto a minha vida chamada, não por ser padre não, minha natureza talvez, eu teria que me converter muito se eu fosse um dia casar. Casamento é um chamado, é um serviço. É interessante, é difícil, porque as pessoas hoje elas se conhecem, elas acham que somente o relacionamento de duas pessoas, o sentimento é suficiente e chegam ao altar. Não dá certo. Para casar requer preparo, preparação. Sabe quanto tempo leva para ser um padre? No mínimo 8 anos. Mínimo 8 anos. 2 faculdades no meio do caminho, cursos pastorais e assim por diante. Quanto tempo leva para casar? Não é só a convivência de namoro que vai me dar condições de poder ter discernimento para isso. Tem muitos outros fatores que é importante para poder fazer o seu discernimento para a sua vida. Pense sobre isso. Eu gostaria de partilhar com vocês também aqui, aproveitar a oportunidade de mostrar um pouco, falar um pouco da minha história, da minha vocação, que também nunca pensei em ser padre. Mas eu queria aproveitar a oportunidade, há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, eu dei uma entrevista ao meu querido Padre Anísio, muito obrigado Padre Anísio, da TV Evangelizar na época, falando um pouco sobre isso.
Vamos lá, vamos conhecer e rever um pouquinho. Padre Anderson, Bom? tudo bem, meu amigo? Graças a Deus, tô tranquilo. Padre Anderson, quem é você? Eu sou um cristão em construção. Mais nada. Cristão. Um cristão em construção. Eu gosto da patrística, né? Formado em patrística. Na época das perseguições, quando os cristãos eram perseguidos, perguntava: quem é você? Sou cristão. Onde você mora? Sou cristão. Quem é seu pai? Sou cristão. Uma forma de identidade. Eu acho que aquilo que me identifica hoje é o cristianismo. Mas nos fale sobre as suas raízes, sua família, de onde você vem. Eu sou mineiro, Mineiro, nasci em Coronel Fabriciano, fica perto de... Ipatinga, Vale do Aço, Ipatinga, Cesita, e cresci e vivi até os 13 anos, mas vim para Vitória, minha cidade, né, Vitória, capital Vitória, Espírito Santo, com 13 anos. 13 anos. Mas tem uma história interessante, eu digo muito isso. Eu fui feito, meus pais moravam em Vitória. Ah, já moravam Já antes, moravam em né? Vitória. E tem uma ladeirinha que sobe pro seminário. E nessa ladeirinha tem um prédio, até hoje existe. Aham. Meus pais moravam naquele prédio. Uhum. E eu fui saber isso logo depois, muito tempo depois. Então, eu fui feito ali. Ah, Na ladeira, um lado de cá é o seminário, um lado de cá é o prédio. Uma ladeira que sobe. mas você é o primeiro filho? Não, eu sou o terceiro. O terceiro? Vocês são em 3? Somos em 4. 4. 2 você é o terceiro. casais. Mas então conte-nos como que foi a sua entrada no seminário. Com quantos anos você entrou no seminário? Eu entrei com 21 para 22. Nunca pensei em ser padre na minha vida. Mas o que te provocou então? É difícil, eu não tenho um marco assim, olha, esse foi um fator primordial que definiu que deveria ir. Não Mas tenho. você já participava da igreja? Sim, minha participava de família grupo? é de igreja, todo domingo ia Seus pra igreja, irmãos? eu ia obrigado pra igreja todo domingo, empurrado, missa dominical, 7 horas da manhã, era um desespero. Fiz minha eucaristia tarde, com 13 para 14 anos. Por quê? Não sei, enrolava, não gostava, faltava. Eu faltava da catequese, não terminava. E aí, antes de vir para o Espírito Santo, então, eu fiquei em Valadares, poder fazer a minha primeira comunhão, e aí voltei. Então, aí quando eu cheguei em Vitória, comecei a participar de grupo de jovem, adolescente. Só que também ia para conhecer pessoas, ia para poder ficar com as meninas, namorar, gente. Namorou? E aí, muito. Não, na verdade eu não namorei, eu fiquei muito. Uhum. Namorar, acho que namorei uma vez só, máximo 3 meses, mas fiquei muito. Aí começamos nos retiros de carnaval, aí para participar em cruzeiro em São Paulo. A Canção Nova estava começando, e assim por diante. E aí eu fui a Cruzeiro São Paulo, e aí começou um momento de liderança da minha parte, né? Sempre animado. Já era grupo de jovens, grupo não era de jovens. adolescente. Não, adolescente já. Animava, puxava, coordenava, tudo isso. E aí você começava a ouvir as pessoas. Nossa, você tem uma luz diferente, você tem uma luz diferente, eu não tenho nada. Não tenho luz, não tenho nada. Eu não né? tenho luz, eu não tenho nada. Não, você tem uma luz diferente, eu não tenho nada luz diferente. E aí, olha, vamos ter um acampamento, vamos ter um momento de oração, de acampamento, numa tal da Canção Nova. Que você não conhecia. Que eu não conhecia. Isso era março de 95, irmão. 95. 95. E aí tá. Foi um amigo meu com uma excursão lá do interior do Espírito Santo, fomos pra lá. Quando eu cheguei, pisei naquele lugar, a pessoa fala: você tem uma luz diferente. Você pensou ser padre? Eu falei: não, filho, eu nunca pensei ser padre. Não fala mais isso, esqueça isso. Não toque nesse assunto. No final do encontro, no domingo, disseram assim: olha, gente. Quem tem uma luz diferente? Não, disseram assim: olha, faz um pedido e coloca aqui, escreve no papel pra pôr aqui na intenção da missa. Tá bom, peguei o papelzinho. Jesus, dizem que eu tenho uma luz diferente. Eu acho que não. Mas se for, e dizem que para ser padre, se for para isso, me dê um sinal. Quando eu entrei no ônibus, quem senta do meu lado? Quem? Senta do meu lado, uma menina. Senta do lado da menina, eu papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. Na viagem, vamos ficando. Ficamos na viagem. Aí quando foi amanhecendo, né, chegando no Espírito Santo. Era um sinal para você ser um sinal. Chegando no Espírito Santo, eu falei: olha, filha, eu fiz isso, coloquei um papelzinho lá, pedi um sinal de Deus. Agora eu não sei se você é a resposta de Deus ou a tentação do diabo na minha vida. Foi nessa viagem, então, que eu tomei a decisão. Olha, eu não sei o que vai ser aqui pra frente,
mas eu vou tentar então viver fora do seminário aquilo que o seminário um dia vai me pedir. Se eu conseguir viver isso, então eu procuro o seminário para poder ver, porque eu não tinha nenhuma vontade disso. Também eu tinha sonho de ser advogado, assim como meu pai é advogado, queria ter minha família, minha esposa e filhos. Eu amo criança, né? E para mim uma grande renúncia é não ser pai biológico. A gente, para fazer uma boa escolha, eu tenho que conhecer as opções. Se eu conheço só uma e não conheço a outra, eu vou automaticamente tender para um lado. Então vamos dar um tempo, vamos conhecer o que é isso. Algum padre que ele acompanhou naquele período? Sim, tem um padre aí que eu conheci lá no dia que eu encontrei no seminário, conheci. Meu padre era muito idoso, né? Aham. Meu padre, né? Então ele não era um ideal para você de... Tadinho, ele é falecido. Eu amo muito meu pároco, o padre Guido Cioto. Amo. Só que realmente eu tinha 16 anos, na época ele tinha 70. O conflito de geração era muito grande. Ele é muito tradicional. E eu descobrindo a religião, descobrindo a vivência, né? A figura de padre que você tinha era aquela, né? Era um pouco aquela. E aí dentro do seminário, iniciando, que eu fui conhecer a estrutura da igreja. Nossa igreja de Vitória, ela Como foi o anúncio para os seus pais? Como Então, você falou? meus pais estavam se separando nesse período, né? E eu falei, olha, eles sabiam que eu estava fazendo os encontros vocacionais, sabiam. E aí um dia, quando eu fui aprovado para entrar no propedêutico, primeiro ano do seminário, eu falei, mãe, eu vou pro seminário. Ah, é? É. É tipo assim, vai, não acreditando, né? De repente, eu falei, mãe, as minhas coisas estão indo. Foi quando que a ficha realmente caiu. Quando a ficha caiu, né? E aí, nunca houve negação, nem rejeição. Da parte do seu pai? Não, também não. Pelo contrário. Nós tínhamos uma empresa de festa, que é a decoração infantil, de aluguel de mesa e cadeira. A família toda se envolvia? Só que meu pai estava saindo fora, né? E eu que entregava as mesas e cadeira. Então, com a minha saída para o seminário, teve uma complicação ainda por cima. Tiveram que contratar alguém? Não tinha condições de contratar funcionário. Mas eu falei, olha, Deus, olha, eu não posso parar por causa disso. Eu não posso parar porque meus pais se separando. Eu não posso parar porque eu vou ter que... E você começou a gostar daquela vida? Então, comecei a conhecer. E quando entrei no seminário, nesse 95, eu descobri um pouco a história da Igreja do Espírito Santo, que é de comunidades eclesiais de base, que eu nem sabia o que era. Eu jamais havia feito uma celebração. E aí, de repente, eu me torno um seminarista. Primeira vez que eu coloco túnica. Caramba, que sonho que foi aquilo. O padre, meu diretor espiritual, vai, sério, coloca aí. Eu coloquei a túnica, me senti, porque nunca fui coroinha, nunca fui nada disso, nada. A minha vocação foi aprendendo com o passar do tempo. Eu fui burilando e me convencendo. Aquele que jamais pensou em ser padre, hoje eu jamais penso em não ser. Bom, essa um pouco foi a minha história. Você também deve ter a sua. E a minha começou lá, naquela sala de aula. E aquele garoto não imaginava que um dia seria o que é hoje e eu não imagino aquilo que poderei ser amanhã. Minha vida, eu busco procurar cada vez mais colocá-la na mão de Deus. É como Jesus com Nicodemos, né, em João capítulo 3, quem nasceu do Espírito é como um vento. O vento sopra, não sabe onde vem nem para onde vai. É se deixar. Eu não estou pronto. Hoje sou sacerdote. Amanhã serei sacerdote de outra maneira, onde que seja. Mas o meu objetivo sempre é buscar e discernir sempre a vontade de Deus. Senhor, aqui me chamas. O que ainda queres de mim? São perguntas fundamentais que devem estar a nortear a nossa história. E você? Está feliz no seu modo de ser? Depende de você ou depende de mais pessoas, ou talvez de Deus, ou o que seja? Reflita, não se acostume, não ache que não possa ser modificado. Em Deus tudo pode. Estude, procure conhecer, leia, converse com pessoas, amplie, e aí sim você vai perceber a graça de Deus. Muitos falam das minhas homilias, das minhas falas. Como eu me preparo? Eu leio, igual o programa de hoje, mais solto. Procurei ler um pouquinho, uma coisinha e outra, e chega uma hora e você olha, Deus, está aqui dentro, não está organizado ainda. Aí a graça age. Mas a graça, para poder agir, ela necessitou de quê? Da minha natureza, do meu conhecimento, da minha formação.
Ela não vai falar coisas aqui em mim, não vai me inspirar coisas que eu não conheço, embora Deus tenha poder para tudo. Mas a graça supõe a natureza. Então, eu não vou me despertar para algo se eu não procurar conhecer esse algo. E neste mundo que temos acesso tão facilmente ao conhecimento, procure especializar, procure entender, procure conhecer. Abra sua mente cada vez mais. Não feche, não se limite. Porque quanto mais você estiver aberto, mais a graça vai te ajudar e você vai saber o que você deve ser. Casa ou compra uma bicicleta? Quem sabe você faz os dois. Boa semana, até semana que vem.